Alfonso Henrique de Lima Barreto nasceu no dia 13 de maio de 1881. Por ser filho de escravo, ele sofreu muito preconceito por causa de sua cor. Após o falecimento de sua mãe, Lima Barreto, aos 6 anos de idade, passou a frequentar a escola pública de Dona Teresa Pimentel do Amaral. Seu padrinho Visconde de Ouro Preto concordou em pagar sua escolaridade. Então, ele completou seu curso secundário e parte do supletivo. Aos 14 anos, em 1895, Lima Barreto foi para a única instituição pública de ensino secundário da época, o conceituado Colégio Pedro II. Depois, conseguiu entrar para a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, onde começou a cursar engenharia. Porém, por causa dos problemas psicológicos de seu pai, Lima teve de parar o curso para sustentar seus irmãos. Para sustentá-los, Lima passou no concurso para a Secretaria da Guerra em 1903 e começou a trabalhar como escrivão. Ele também produzia textos para jornais e revistas da época. Junto com um grupo de amigos jornalistas, Lima funda e dirige a revista Floreal, que lançou apenas 2 números, mas despertou críticas. Em 1914, Lima Barreto é internado no Hospício Nacional por causa de seus problemas com álcool e de depressão. Em 1918, Lima se aposenta da Secretaria da Guerra por invalidez. E em 1919, foi novamente internado num sanatório, onde ele escreveu diversos diários e seu romance inacabado, O Cemitério dos Vivos. Ambientado no Rio de Janeiro, Lima Barreto possuía um ponto forte em sua escrita, que era a crítica. Critica o nacionalismo ufanista, exagerado, utópico, herdado do romantismo, mas também apresenta características do movimento seguinte, como a leveza e a afluência, porém considerado fraco para os padrões modernistas. O alvo de suas críticas era a educação recebida pelas mulheres, que eram preparadas apenas para o casamento. Critica a república que nos levou à ditadura de Floriano Peixoto e também o exagerado militarismo que havia em nossa política. Possui uma linguagem jornalística, fazendo escola entre vários autores após a sua morte. É perceptível em seus romances um traço autobiográfico. Suas experiências aparecem projetadas em alguns personagens, principalmente negros e mestiços, que sofrem preconceito racial. Lima Barreto nos oferece um retrato perfeito de subúrbios cariocas e de sua população, sendo um autêntico cronista. Em meados de 1907, publica-se o primeiro romance, Recordações de Escrivão Isaías Caminha. A partir daí, Lima Barreto publica muitas obras, algumas em formas de folhetim, como Nume Ninfa, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, Bagatelas, Outros Undangas, Clara dos Anjos, Histórias e Sonhos, Feiras e Mafuás e a tão famosa obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. Publica também contos e crônicas. Escreveu ainda um romance, que ficou inacabado pelos seus problemas com o alcoolismo, chamado Cemitérios dos Vivos. A proximidade entre o jornalista e escritor torna a literatura de Lima Barreto mais coloquial e, portanto, mais acessível ao grande público. Sua aproximação da fala cotidiana e a ironia estão voltados para denúncias de injustiças e arbitrariedades cometidas no Brasil pós-republicano, de que o autor traça um verdadeiro painel crítico e repleto de indignação. Um dos contos de Lima Barreto é O Homem que Sabia Javanês. Foi publicado no ano de 1911 na Gazeta da Tarde, nos moldes dos antigos folhetins. O autor desenha um protagonista chamado Castelo, que é o narrador da história que, em um botequim, conta orgulhoso a um amigo sobre o golpe que deu em um barão. Castelo conhece o barão de Jacuecã, que estava interessado em aprender javanês por questões familiares. Não tendo real interesse na língua, Castelo se passa por um professor de javanês. O barão, acreditando em todas as suas mentiras, ajuda a construir perante a sociedade a imagem de Castelo como um sábio intelectual professor de javanês. Além da malandragem e esperteza, Castelo conta com a sorte para não ser desmascarado. Ele é enviado para um congresso em Paris, mas, por engano, é enviado para a seção de Tupi-Guarani e fica livre de provar seus conhecimentos em javanês. Quando iria servir de intérprete a um marinheiro javanês, é salvo na última hora por um cônsul impaciente. Castelo passa a ser considerado em alta pela sociedade e pelo barão, que ingenuamente dá a ele parte de sua herança. Lima Barreto, nessa obra, como em tantas outras, satiriza a falsa sabedoria, a artificialidade de alguns intelectuais, o poder dos títulos e cargos,
a necessidade de possuir ou fingir conhecimentos, a troca de favores, as aparências e tantas outras atitudes hipócritas da sociedade da época. O autor enfatiza que para a ascensão social, talvez importem mais as relações com pessoas influentes, a proximidade com o poder e a fabricação de uma imagem do que um saber verdadeiro. Heranças inesperadas, imprevistos salvando o personagem no último instante, eram características comuns em publicações de folhetins e serviam para justificar alguns fatos do enredo. Triste Fim de Policarpo Quaresma é um romance pré-modernismo brasileiro e é considerado por alguns o principal representante desse movimento. Escrito por Lima Barreto, foi levado ao público pela primeira vez entre agosto e outubro de 1911, na edição da tarde do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Em 1915, também no Rio de Janeiro, a obra foi pela primeira vez impressa em livro, em edição do autor. Esse romance é uma narrativa em terceira pessoa que conta a história de Policarpo Quaresma, nacionalista fanático, funcionário público letrado, que, apesar dos problemas do Brasil, acreditava piamente no desenvolvimento do país. O patriota e inveterado valorizava a cultura nacional, a música, a comida, a moda, a dança e principalmente a língua tupi. Até sugeriu à Câmara de Deputados a oficialização do tupi como língua nacional. Interpretado como maluco, é destituído da sua função e internado como louco em um hospício. Libertado, ele se refugia no sítio do Sossego, no interior de Minas Gerais, e passa a apostar na agricultura como saída para a solução dos problemas brasileiros. Mas ao dedicar-se à lavoura, descobre que as dificuldades de produtor rural são desanimadoras. Ninguém dá muita importância às suas ideias, porém a afilhada de Olga Coleano nunca lhe abandona, pois acredita em seus sonhos e como ele também tem uma visão crítica da sociedade brasileira. Ele incorpora-se voluntariamente às tropas do bacharel Floriano Peixoto, por ocasião da revolta da Armada. Porém, ao denunciar as atrocidades da repressão ao adversário, é detido e jogado na prisão. Humilhado e doente, é mandado para a Ilha das Cobras. Reconhece, por fim, que a pátria que ele idealizava era um mito. Pouco antes de ser fuzilado injustamente pela ordem arbitrária que ajudou a defender, Policarpo Quaresma faz uma reflexão sobre as circunstâncias que o levaram a um fim trágico. O romance de Lima Barreto reflete a hipocrisia da sociedade brasileira e de seus governantes, como sua visão individualista e corrupta, bem como a injustiça que é submetido o cidadão comum. Em 1922, o estado de saúde de Lima Barreto se agrava. No mesmo ano, no dia 1º de janeiro, por causa de um colapso cardíaco, Lima perde a vida aos 41 anos de idade. Muitos de seus escritos são publicados depois de sua morte, tais como O Cemitério dos Vivos, Diário Íntimo e Clara dos Anjos. Ao todo, Lima escreveu 19 obras, entre elas Numa e a Ninfa, Bagatelas e Histórias de Sonhos. Não é só a morte que iguala a gente. O crime, a doença e a loucura também acabam com as diferenças que a gente inventa. Lima Barreto.